Olá, meu nome é Sabrina e hoje eu vou falar para vocês sobre a ferramenta Volatility. Bom, antes de apresentar a vocês o conceito e o objetivo dessa ferramenta, eu vou relembrar dois conceitos muito importantes na computação. Nos primórdios da computação, não existia o conceito de programa armazenado, ou seja, os programas eles eram desenvolvidos, executados e apresentavam os resultados imediatamente. O famoso John von Neumann descobriram que, utilizando dispositivos de memória, eles poderiam armazenar instruções de programas. Foi aí que surgiu a ideia do modelo clássico de processamento, onde tudo passa pela memória, inclusive as senhas. E a gente consegue ver aqui nesse slide, né, como é que funciona. Existe uma entrada, uma CPU, uma memória e uma saída. Então, esse era o modelo clássico e tudo vai passar pela memória. Bom, um segundo conceito que eu gostaria de passar para vocês é a computação forense. A computação forense ela é um ramo da ciência digital, pertencente às evidências encontradas em computadores e em mídias de armazenamento digital. Ou seja, o objetivo da computação forense é examinar a mídia digital de uma maneira forense, óbvio, com o propósito de identificar, preservar, recuperar, analisar e apresentar fatos e opiniões sobre a informação digital. Os programas que realizam a computação forense, eles são destinados a peritos, ou seja, aqueles profissionais que têm um conhecimento técnico maior. E agora sim, passando por esses dois conceitos de computação forense e modelo clássico de processamento, a gente pode entrar e falar da nossa ferramenta. Em 2007, a primeira versão do The Volatility Framework foi lançada publicamente. Essa ferramenta é um software que foi baseado em anos e anos de pesquisa acadêmica, em uma análise de memória avançada e também com intuito forense. Antes da Volatility ser criada, as investigações digitais elas tinham se concentrado principalmente em encontrar contrabando dentro das imagens do disco rígido. Então a ferramenta ela introduziu as pessoas ao poder de analisar o estado de tempo de execução de um sistema, usando os dados encontrados no armazenamento volátil, que é a nossa memória RAM. O framework dessa ferramenta forneceu uma plataforma modular e extensível para incentivar o trabalho adicional nessa área da pesquisa de computação forense. O Volatility Framework é uma coleção completamente aberta da ferramenta, implementada em Python sob a licença pública geral, que é GNU, para a extração de artefatos digitais de amostras de memória volátil, que é a memória RAM. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, ela foi retirada do Volatility Foundation, do site da fundação da ferramenta, onde tem todas as versões que foram lançadas do framework, inclusive convites para workshops, que são eventos que vão acontecendo ao longo da semana, para os participantes que querem aprender sobre as pesquisas inovadoras nessa área, né, na área de computação forense, e também onde se reúnem, né, principais analistas do setor. Nesse site, inclusive, tem uma parte com toda uma coleção de livros, de blogs, white papers, repositórios de código, entre outras fontes de documentação que são criadas pelos próprios membros da comunidade para divulgação dessa ferramenta, inclusive discussão sobre o tema de forense, né, de crime digital, entre outros temas. E existem várias maneiras de você se envolver, né, junto à Volatility Foundation. Lá na página deles vem bem explicadinho, tem bastante conteúdo. Bom, agora a gente vai falar sobre o que é a ferramenta, né? Qual o objetivo. Nada mais é do que uma ferramenta utilizada para análise forense de artefatos digitais que estão em memória volátil.
Quando os artefatos são identificados, eles são fornecidos em uma plataforma dedicada à área de pesquisa. E ela também permite analisar o estado de tempo de execução de um sistema usando os dados encontrados no armazenamento volátil, na memória RAM. A gente tem aqui no próximo slide a interface, né? Ela pode ser encontrada pelo Kali. No Kali já tem instalado essa interface. Você pode só digitar Volatile e já aparece lá na página do Kali o ícone para você clicar. Ou simplesmente você pode acessar o código, né, o terminal no Kali e escrever Volatility. E aí você consegue também acessar a ferramenta. Bom, essa segunda imagem é dentro do Kali, né? Quando você escreve Volatile, ela aparece já o menu de opções, as opções que você tem, os plugins e os comandos que você consegue combinar utilizando essa ferramenta. Você também pode escrever Volatile -H, que seria o nosso próximo slide, e ele também aparece as mesmas opções, o menu de ajuda, né? Para você conseguir identificar quais são os principais comandos. Bom, nesse próximo slide, a gente já tem abaixo dessa listagem de opções, logo abaixo já vem os plugins que são utilizados junto ao Volatile. Os plugins eles vão ter cada um uma função específica, né, para você conseguir analisar o seu artefato digital dentro da memória RAM ou até aplicar a computação forense. Você faz uma combinação desses plugins e você consegue chegar a diversas funções da ferramenta. Bom, agora basicamente como é que é usado esse plugin, né? Você bota Volatile -F, bota o nome do arquivo que você quer analisar, então são sempre sobre arquivos na memória RAM, bota o plugin se você tiver algum plugin para usar e as opções que o plugin você junta com o plugin e ele vai te dar várias opções, várias funções para esse comando. Bom, a gente vai fazer um exemplo prático agora. Esse exemplo prático foi tirado do livro Digital Forense with Kali Linux. É um livro muito bom, inclusive recomendo a leitura. Ele explica não só sobre a ferramenta, mas diversas outras similares a ela. Bom, nesse exemplo prático, você pode tirar dentro do GitHub, né, o GitHub da própria ferramenta, né, eles têm lá uma página dedicada a essa ferramenta do Volatile, e aí você pode entrar e pegar, baixar um arquivo para fazer um teste, né, para fazer o nosso exemplo. No caso aqui, baixamos o arquivo Cridex, e aí nessa próxima tela a gente consegue ver o arquivo baixado, né, dentro do nosso computador, já dentro da memória volátil. E aí a gente vai começar a trabalhar dentro dessa memória. O primeiro comando a gente vai dar um cd desktop, onde a gente vai entrar na pasta desktop, porque é onde eu botei a minha imagem, né? O meu arquivo. Eu botei lá o arquivo para a gente poder ler. Então, você dá um cd na pasta que você tiver para você procurar esse arquivo. Eu também botei um ls-l para a gente verificar que realmente está lá, né, os arquivos que contém nessa pasta. Em seguida, eu vou escrever o comando volatile imageinfo-f cridex.vmain. Esse cridex.vmain é o nome do meu arquivo, é o arquivo que eu baixei anteriormente. Ele vai inicializar, se vocês estiverem aí fazendo, né? Ele vai demorar um pouquinho, na minha máquina demorou. Depois que ele inicializar, ele vai me mostrar o tipo de imagem, o service pack, né? Que no caso aqui ele bota como um 3. Esse 3 sugere que se trata de um sistema operacional Windows XP, como a gente vê ali nos profiles. Um service pack 3 de 32 bits.
E aí, uma vez que o profile é escolhido, você escolhe o profile, você consegue utilizar os plugins do Volatile. Aqui em cima, ele dá todas as sugestões de profiles. Então, você pode escolher um para a gente começar a nossa análise. E aí, eu vou utilizar alguns plugins, né, para a gente conseguir identificar e vincular os processos conectados, listar todos os IDs e verificar os tempos, né, de execução, enfim, várias opções que a gente consegue ver utilizando este comando que é o plist. Bom, o plist eu vou dar um volatile -profile e vou botar o profile que eu escolhi, no caso aqui, escolhi um in XP SP 3x86. Botar um "-f" para eu me referir ao arquivo. O "-f" é sempre se referindo ao nome do arquivo que você vai botar. O arquivo credex.vmain e o pslist. O pslist, ele é o meu plugin que eu vou usar para listar todos os processos de execução e também algumas informações úteis, como o ID do processo, que é o PID, o Parent ID, né, que é o PPID, que é o meu processo pai, vamos dizer assim. E aí vai me mostrar a hora que os processos foram iniciados, o tempo de execução, todas essas informações, como a gente consegue ver aqui na telinha. E aí eu também vou utilizar um outro comando, um outro plugin, que é o pstree. Esse pstree, diferente do pslist, ele vai me dar as mesmas informações que o pslist, exceto que ele me mostra, né, tanto os processos pai quanto os processos filho. Então, você vê, inclusive, que a disposição dele é um pouco diferente. Bom, o comando que eu vou botar para chegar nessa lista é o volatile -profile, vou botar um nomezinho, né, do meu mesmo profile, -f credex.vmain, lembrando que é o nome do meu arquivo, e pstree, que é o plugin. E aí ele vai me mostrar tanto os processos pai quanto os processos filho. Bom, um terceiro plugin que eu queria mostrar para vocês é o psscan. A gente vai utilizar volatile -profile, botar o nome do meu profile, -f, boto o nome do meu arquivo e boto o psscan. E aí ele vai me listar todos os processos inativos e até os processos escondidos. Esses processos que estão escondidos, eles podem ser usados por malware. E eles são conhecidos por exatamente fazer isso, para evitar a descoberta por usuários e programas antivírus. Então, a gente aqui já consegue uma lista de todos eles, que é bem interessante para análise forense. Bom, eu não vou me estender muito no vídeo, existem diversos plugins, como você pode ver novamente, dando volatile -h, ele vai me mostrar as opções e embaixo a lista dos plugins. Então, você vê que tem diversos plugins para a gente fazer a análise da computação forense, fazer uma análise até de crime digital, que é muito utilizada pelos peritos, né? Os peritos realizam a computação forense. E agora eu vou entrar no detalhe das ferramentas similares, né? As ferramentas que atuam em concordância com o volatile. Tem o Dumpzilla, que é uma aplicação também desenvolvida em Python, mas ela é capaz de extrair diversas informações dos dois navegadores Firefox para análise forense, né? Não só o Firefox, o IceWeasel e o SeaMonkey. Ela extrai informações como cookies, downloads, históricos, bookmarks. Ela fica mais concentrada, enquanto que a volatile ela é voltada para memória RAM. A Dumpzilla ela é voltada para as informações dos navegadores. Então, a gente consegue extrair os URLs utilizados, as senhas salvas no browser, entre outras informações. Então, a Dumpzilla pode ser usada também para análise forense.
E uma segunda ferramenta que também é parecida é essa aqui, que eu infelizmente não sei dizer o nome, mas vocês estão vendo aí na tela. Ela é utilizada para mitigar as ações do cracker. Ela também altera os comandos, os principais comandos, né? Que é o ifconfig, ls, tcpd, entre outros comandos, que ela substitui por outros desconhecidos e que o invasor não tem conhecimento, né? Ela consegue, inclusive, omitir arquivos, conexões e processos. Então, ela consegue identificar todas essas questões. Ela também utiliza a criação de backdoors, scanners, sniffers e outros aspectos. Bom, gente, então é isso. A gente falou sobre os três principais plugins que vão listar os processos. A gente falou sobre o objetivo da ferramenta. Falamos também sobre as ferramentas similares. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar um comentário aqui embaixo. Obrigada a todos e até a próxima!